Boa noite, irmãos. Graça e paz. É muito bom poder estar com os irmãos novamente. Nós agradecemos a Deus porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, a poderosa mão do Senhor tem nos sustentado e estamos vendo alguns progressos quanto ao término deste nosso afastamento social, dessa quarentena, dessa reclusão nos nossos lares. Ainda tem algumas coisas que precisam acontecer para trazer um pouco mais de segurança para a gente, para que todas as nossas atividades possam voltar ao normal. Então, os nossos estudos de quarta-feira vão continuar sendo apresentados nesse formato ainda, por vídeo, mas nós esperamos que continue sendo abençoador para a vida do irmão. Não deixe de acompanhar os nossos vídeos, nós não queremos que você fique sem o alimento espiritual. Eu tenho percebido com algumas mensagens, né, que cada vez mais tem tido menos visualizações. Então, eu espero que você não deixe de acompanhar esses estudos que temos feito. Eu sei que não é o ideal, mas nós sabemos que por enquanto precisa ser feito assim, para que a gente tenha uma segurança maior, para que toda a igreja volte a todo vapor às atividades como vinha sendo antes dessa pandemia. Então, vamos dar continuidade dessa forma, tá bom? Domingo que vem nós estaremos no culto presencial, na parte da noite. Na EBD, por enquanto, vamos estar fazendo pelo aplicativo Team Link ainda, a nossa EBD, mas cremos que tudo voltará ao normal o quanto antes, tá bom? O que nós conversamos a semana passada, na última quarta-feira, foi que daríamos uma pausa na exposição de Efésios, onde nós paramos ali no capítulo 4, né? Não vamos encerrar o capítulo 4, vamos dar uma pausa por enquanto. Eu espero que quando a gente voltar às nossas atividades, a gente possa então dar continuidade à exposição de Efésios. Eu sei que alguns irmãos também sentem a falta da interação que normalmente a gente tinha nas quartas-feiras, a nossa liberdade de poder compartilhar a nossa percepção das coisas, os ensinos, não é, que nós temos aprendido. Então, os cultos de quarta-feira, para mim, são imbatíveis, né, nesse sentido, porque dá a oportunidade para os irmãos poderem participar do estudo. Então, nós vamos dar uma pausa na exposição, nós vamos trabalhar daqui para frente até a volta das atividades de quarta-feira com estudos variados, digamos assim. Hoje nós vamos começar um estudo ali em Tiago, no capítulo 4, sobre os desafios da vida cristã. Mas não vamos expor Tiago, tá bom? Mas vamos apenas trabalhar alguns desafios que, entendo eu, estarem ligados, relacionados a tudo aquilo que a gente já tem visto também no estudo de Efésios. Então eu peço que os irmãos possam descansar no Senhor, abrirem os seus corações, para que a palavra continue então encontrando morada nos corações dos irmãos. Vamos ter uma palavra de oração antes da gente começar? Senhor, nós agradecemos a Ti por mais uma vez podermos nos reunir, não fisicamente, ó Deus, mas separando este tempo para que a palavra do Senhor possa falar conosco, possa nos instruir, nos ensinar, nos corrigir e nos levar, ó Deus, à vontade do Pai. Que nós, ó Deus, possamos ter a palavra do Senhor como o nosso guia, como a nossa orientação principal. Que este estudo que vamos dar, então, início nesta noite, possa, ó Deus, ser poderoso ao transformar os nossos corações, a fortalecer cada um de nós, para que possamos enfrentar todos os desafios que são pertinentes, ó Deus, à vida cristã.
que o Senhor fortaleça o teu povo, abra o nosso entendimento, sensibilize os nossos corações. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, queridos, como eu disse, nós vamos então estar trabalhando nessa noite os desafios da vida cristã. Tiago capítulo 4, versos de 1 a 12, são esses os nossos textos, ou o nosso texto base, que vamos então começar a trabalhar com os irmãos nesta noite, e esperamos que seja de fato um estudo abençoador para os irmãos, que os irmãos possam ser então levados a compreender que os desafios que Deus coloca para que possamos viver, eles devem então ser vencidos na força e no poder do Senhor. Há algumas coisas que precisamos avaliar, reavaliar, para que assim nós possamos vencer esses grandes desafios da vida cristã. Então, está aí já o nosso texto base, né? O nosso texto inicial. Peço para que você possa então acompanhá-lo, acompanhe ou aí na tela mesmo, ou na sua Bíblia, tá bom? Pode ser uma versão diferente. Mas diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? Muito bem, acabamos de fazer toda a leitura do texto e só deixando claro inicialmente que nós não vamos trabalhar todo o texto, vamos focar ali mais no verso 1, 2 e 3 nessa noite. Vamos destacar algumas coisas importantes ali, ao tirarmos algumas lições importantes para as nossas vidas, tá bom? Então eu peço a você toda a atenção que você possa ter e, como eu disse, que o seu coração esteja aberto a fazer algumas avaliações que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, para a bênção na vida comunitária, na vida da igreja, e assim nós possamos ser, então, edificados. Como sempre nós fazemos, damos algumas informações contextuais. Então, nós temos aqui alguns problemas que Tiago traz, que são pertinentes aí à vida cristã no contexto da igreja. Não é? Isso aqui é interessante, como que nós podemos perceber que o ambiente onde nós estamos não é isento de lutas,
não é isento de tribulações, não é isento de desavenças, de intrigas, de briga entre os irmãos. Então, o Tiago está tratando de alguns problemas aqui, apresentando alguns problemas que eu destaco aí, como, por exemplo, a questão da cobiça, que é o que vamos ver hoje, um pouquinho da inveja, as motivações que são motivações erradas, orgulho, insubmissão a Deus, fofocas, injúrias, falso julgamento. Bom, então Tiago, no caso, também, não apenas ele apresenta esses problemas, né? Mas também ele apresenta aí algumas atitudes que são atitudes esperadas do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente, né? Do verdadeiro regenerado para o convívio mútuo, sadio e edificante na comunidade da fé. Então, problemas existem, certamente existem muitos problemas, não são só alguns, não são 2 ou 3, mas muitos problemas acontecem, mas nós precisamos então compreender que esses problemas eles podem e devem ser vencidos, não é, com uma atitude que o Espírito Santo de Deus então começa a produzir em nós mediante a nossa nova vida, nesse processo que nós entendemos como processo de regeneração. É regenerado o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, de ser, de agir. E nós precisamos, então, abandonar essas práticas antigas, práticas que não devem mais fazer parte da vida do crente, para então abraçarmos uma nova postura, uma nova conduta, para que o nosso convívio dentro da igreja seja um convívio saudável, seja bom estar com os irmãos aqui e conviver aqui com os nossos irmãos. Qual que seria então o foco ou o motivo, né? Da onde que vem esses problemas, né? Então, o Tiago ele vai fazer aqui um diagnóstico perfeito, né? Então, o Tiago está fazendo aqui esta avaliação, este diagnóstico importante para então identificar qual seria a raiz de tais problemas. Então, o Tiago ele faz aqui um diagnóstico perfeito quando ele identifica o foco do problema como sendo de ordem interna e não externa. Por que isso é interessante e importante destacar inicialmente aqui? Porque geralmente quando a gente vivencia esses problemas dentro da igreja, a tendência é olhar para fora. Quais são, então, esses fatores externos que fazem com que a gente haja de determinada forma? Então, a gente vai começar a buscar justificativas nos outros. Então, às vezes, os outros a gente acha que são a causa da gente agir de determinadas formas erradas, não é? Então, a gente vai começar a usar isso como muleta, como justificativa. E Tiago, ele, nesse diagnóstico que ele faz, ele é perfeito, porque ele diz que o problema está dentro da igreja? Não, dentro de cada um. Não é? A gente vai assim, não, o problema é a igreja que é assim. Não é? Talvez você já deva ter visto pessoas culpando a igreja. Não é? Às vezes, quando culpa a igreja, o culpado principal geralmente é o pastor da igreja, é a liderança da igreja, não é? Mas dificilmente há uma percepção clara, criteriosa, não é? Onde a pessoa que está passando por determinados problemas ou vê esses problemas acontecendo, elas olham para dentro de si mesmas para perceber que o problema não é externo, mas é, antes de qualquer coisa, interno. Então, segundo ele, o coração humano, não é? E por coração, a gente deve entender a sede dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa vontade, né? Dos nossos desejos. Então, é ele que é a principal fonte de corrupção e de desvio do homem da vontade perfeita de Deus para um convívio saudável em comunidade. Então, onde que a gente vai perceber Tiago já tratando isso anteriormente? Temos aí, por exemplo, no capítulo 1, verso 14, e no capítulo 3, verso 14. Então, destaco aí, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, não é?
sendo por este arrastado e seduzido, perceba que há um processo, não é, acontecendo aqui, sendo por este arrastado e seduzido, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então, nós temos alguns sentimentos errados, algumas atitudes, alguns pecados, não é, que vêm de uma fonte, não é, e é do coração do homem, como diz lá em Mateus, Jesus Cristo dizendo, né, que é do coração do homem que surge tudo aquilo que é ruim, é de onde vêm os adultérios, os homicídios, tudo aquilo que é realizado antes de ser realizado de fato, ele nasce, ele é gerado no coração, não é? Então, nós temos aí esta sede de tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que causa, no final, os prejuízos na vida comunitária da igreja. Esse é o foco do problema. Depois eu destaco, então, por que é importante fazer esse diagnóstico? A gente entender por que Tiago faz esse diagnóstico, não é? Então, a identificação do foco do problema, ela possibilita a cada cristão avaliar o seu próprio coração, antes de transferir a culpa para terceiros pelos problemas que acontecem na comunidade da fé. Então, o desafio a gente começa já a entender, fala assim, olha, para dentro de si. Está passando por alguma coisa? Antes de olhar para o outro, olhe para dentro de si mesmo, né? Faça este diagnóstico, olhe para dentro de si e avalie o seu próprio coração. Então, tal autoavaliação, ela se revela num grande, constante e diário combate do espírito contra a carne. Isso a gente pode ver no nosso texto base, já nos versos de 1 a 6, onde cada crente tem a oportunidade de confirmar a autenticidade de sua fé, submetendo-se completamente à vontade de Deus. Versos de 7 a 12. Então, nós entendemos, então, todo o texto que foi lido. Por que é importante esta autoavaliação? Entender que há uma guerra sendo travada dentro de nós, e isso, quando não é muito bem resolvido, quando isso não é combatido, acaba, então, nos afastando naturalmente de Deus. Não há como a gente demonstrar, confirmar para as outras pessoas quem de fato nós somos, quem nós somos, no caso, e somos novas criaturas, e novas criaturas precisam, então, deixar que Deus possa realizar as mudanças que são necessárias. Mas para que isso aconteça, é necessário que o Espírito seja, então, alimentado, que o Espírito Santo de Deus possa encontrar um livre acesso em nossas vidas para que ele possa, então, realizar esta obra importante em cada um de nós. Dando continuidade, o que vamos trabalhar nesses estudos, né, daqui para frente? São 5 desafios da vida cristã apresentados no texto, os quais devem ser vencidos a fim de confirmar a autenticidade de nossa fé. Então, o que nós estamos vendo aqui, o que nós estamos percebendo é como que nós podemos dar provas de que nós somos de fato cristãos, que nós fomos regenerados, que houve uma conversão verdadeira, poderosa e transformadora em cada um de nós. E nós vamos trabalhar hoje apenas um grande desafio que eu e você temos que enfrentar na vida cristã. E o primeiro grande desafio, e é de fato um grande desafio, é reavaliar as motivações pelas quais nos relacionamos com Deus e uns com os outros. Vamos trabalhar hoje os versos de 2 a 3, né? São 2 textos que vão nos mostrar esta necessidade de reavaliar quais são as motivações pelas quais nós nos relacionamos com Deus. Por que você se tornou crente? Porque eu vi na televisão que o pastor lá, o bispo,
o apóstolo falou que se eu me convertesse, então eu seria muito abençoado, que Deus iria abençoar tanto a minha vida, que eu não teria mais doença, que eu seria uma pessoa abençoada, próspera, se eu tinha dívida, essa dívida ia sumir. Então, por que nós, então, fomos até uma igreja? Por que nós chegamos até Jesus? Por que nós decidimos abrir os nossos corações para que o Senhor pudesse, então, ali encontrar uma morada e a gente se identificar naturalmente como cristão, como evangélico, que seja, né? Então é importante a gente avaliar por que nós nos relacionamos com Ele, com Deus. E também o porquê que a gente se relaciona com os outros. Porque o que a gente vai ver é que às vezes parece que esses nossos relacionamentos, eles são relacionamentos baseados em interesse. É o que nós podemos tirar de alguém, seja de Deus, seja do irmão. Então nós não nos relacionamos com os outros para poder oferecer alguma coisa para os outros. No que diz respeito ao relacionamento com Deus, nós não nos relacionamos com Deus para poder adorá-lo, para poder oferecer a Ele algo. Esse é o princípio da adoração. E quando a gente se relaciona com os nossos irmãos, nós nos relacionamos com os nossos irmãos porque de repente ele tem alguma coisa que possa nos interessar. Então as nossas relações geralmente aí são baseadas em interesse, algum interesse que eu tenho naquilo que o outro tem, e aí então eu me relaciono com ele. Mas nós vamos destacar algumas coisas interessantes na exposição dos versículos. Vamos ler mais uma vez o texto. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então vamos expor aí algumas coisas interessantes. Primeiro que, segundo Tiago, o primeiro motivo apresentado como fonte de guerra, né, tá trabalhando esta ideia, esse cenário de uma grande batalha sendo travada dentro da igreja. Tá bom? Então, o primeiro motivo apresentado aqui como fonte da guerra interna, que também se manifesta externamente, é a cobiça. Então, é algo que tem... isso acontece dentro de nós, nasce dentro de nós, mas que também se expressa de forma externa, não é? Trazendo aí prejuízos desastrosos para dentro dos propósitos da igreja como um todo. Então, por definição, nós vamos definir aqui o que é cobiça. Cobiça significa desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glória, etc. Ambição, ganância, vontade de conseguir algo, obstinação. Essa é a definição que o dicionário traz para cada um de nós. E o significado da palavra no texto original é bem interessante, né? O significado da palavra, porque ela traz um significado de girar em torno de algo. Isso traz para a gente uma ideia, uma figura de alguém que está completamente focado em algo, que quer muito, e ele fica dando volta naquilo, só fala naquilo, só pensa naquilo, toda a sua vida é voltada para aquilo. Essa é a ideia de girar em torno de algo. Não muda o foco da sua vida. Não tem nada mais que interessa a ele. Ele está obstinado, ele é alguém ambicioso, ele deseja tanto aquilo ali que ele não tira os olhos daquilo e fica rodeando, não é? Dando voltas em torno daquele assunto. Enquanto ele não consegue aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, ele não para de ficar dando volta em torno daquilo. Aí a segunda definição, né, dessa palavra, significado dessa palavra no texto original, é a atitude daqueles que procuram coisas proibidas. Bem interessante também esse significado, porque traz esta ideia de
de algo que nos atrai tanto, que é algo que é proibido, que nos atrai. Nós sabemos que aquilo não é bom, aquilo é proibido, mas nós somos atraídos. Aquilo que é proibido tem algo muito mais atrativo, gera um poder maior de sedução nas nossas vidas. Então, nós somos, atraídos a essas coisas. Quando, por exemplo, né, a gente fala assim, criança, não mexa ali. Né? Não, aquilo ali não pode pegar. O que é que geralmente elas fazem? Elas vão naquilo lá. Elas colocam o dedo na tomada, elas vão e pegam aquilo que não podem, justamente por isso. Então, aquilo que é proibido exerce um poder maior de atração na vida dessa pessoa. Então, enquanto ela não realizar aquilo, enquanto ela não tiver aquilo, enquanto ela não conseguir fazer aquilo que ela quer, ainda que seja proibido, ela não desiste daquilo ali. Vamos dar sequência aqui. Então, cobiça é o quê? É, portanto, o desejo de possuir algo alheio, é algo que não lhe pertence. É um pecado de ingratidão, uma vez que o cobiçoso não valoriza o que tem, nem se contenta com o que tem, mas deseja ardentemente o que se não tem e nem se pode ter. Né? Ele não tem aquilo e as condições dessa pessoa não tornam possível, não é, ela ter aquilo ali. Não dá para ter. Infelizmente, as condições financeiras da pessoa não dá para ela ter determinado tipo de coisa, mas ela quer. Enquanto ela não tem, ela não sossega. Então, o cobiçoso, em vez de se deleitar naquilo que recebeu de Deus, movido pela ganância insaciável, busca ter o que pertence ao próximo. Então, o outro tem, e o fato do outro ter faz com que essa pessoa possa desejar aquilo que é do outro, aquilo que não pertence a ele, mas pertence a outra pessoa. Então, são feitos alguns destaques aqui que eu gostaria de destacar no texto aqui. Então, o primeiro destaque que Tiago apresenta no texto é a frustração do cobiçoso. É alguém frustrado. O fato de não ter aquilo que deseja o torna um ser humano frustrado devido à sua insatisfação constante com aquilo que tem. A sua cobiça é a causa de viver sempre descontente consigo mesmo e com Deus. Então, o primeiro destaque que eu gostaria de fazer nesta noite com os irmãos é destacar aqui esta realidade que faz parte da vida do cobiçoso. É alguém extremamente frustrado. O fato dele não ter aquilo que ele quer gera nele uma frustração enorme, grandiosa. Não é? Faz com que ele sempre viva insatisfeito com aquilo que tem, sempre descontente consigo mesmo. Não é? O fato dele não ter condição financeira para comprar determinada coisa, ele se pune por isso, e ele culpa também a pessoa de Deus pelo fato de Deus não ter dado para ele aquilo que ele muito queria. Copiei o slide aqui, tá bom? Isso aqui a gente já viu, né? Esse primeiro destaque. Segundo destaque. O segundo destaque é a disposição cega de empreender quaisquer esforços para se alcançar o que se deseja. Perceba que ele obstinado. Então, ele vai fazer absolutamente tudo o que precisar ser feito, não importa o que seja, não importa se ele está violando alguma regra, ele vai fazer absolutamente tudo para ter aquilo que ele deseja. Não vai medir esforços para ter aquilo que ele quer. Então, Tiago usa um verbo ali que é matar. Né? E matar é matar mesmo. Para indicar até onde o cobiçoso pode chegar para ter aquilo que ele deseja.
até matar a pessoa. Sendo um produto de ordem interna, ele não necessariamente comete o assassinato físico, mas antes em seu coração. Segundo as Escrituras, nós sabemos que é a mesma coisa, né? Aquele que cobiça a mulher do próximo não precisa chegar em vias de fato a cometer o adultério com ela. Mas se ele no seu coração já teve esse desejo malicioso, cobiçoso por aquilo que não pertence, pela mulher do outro, no seu coração ele já adulterou. A questão da morte, do assassinato é a mesma coisa. Ele mata no coração. Não necessariamente ele precisa pegar uma faca, dar um tiro na pessoa para poder acabar com a vida dela. Então é alguém extremamente inconsequente, o cobiçoso. Terceiro destaque que eu gostaria de fazer com os irmãos nessa noite, Tiago, né, no caso aqui, faz aí uma citação de um outro pecado que está relacionado à cobiça, que no caso aí é inveja. Eles matam e invejam, né, diz o texto. Portanto, faz-se necessário uma distinção entre cobiça e inveja. Embora pareçam palavras sinônimas, elas possuem algumas distinções importantes para a compreensão acerca do que o autor deseja destacar quanto ao perfil de tais pessoas que estão convivendo juntas no mesmo contexto da fé e agindo contrariamente à fé que professam. Então, eles estão no mesmo ambiente, a princípio propondo tem a mesma proposta de adorar a Deus, mas estão ali cometendo coisas que absolutamente em nada reflete adoração a Deus, uma vida de piedade, uma vida de amor ao próximo. Então não tem absolutamente nada a ver com isso. Então vamos fazer algumas distinções entre cobiça e inveja para a gente perceber que o negócio é maior do que a gente pensa, não é? É grave. O que Tiago está procurando fazer aqui é destacar algo grave na vida dessas pessoas que se dizem cristãs, mas às vezes tem algumas coisas que não mostram que elas de fato são. A principal distinção, queridos, que o invejoso não apenas ele cobiça o que o outro tem, mas ele esmera-se principalmente em minar a felicidade que o outro está tendo. Olha só que terrível. Ele não quer somente o que o outro tem, ele se sente mal em ver o outro feliz por ter conseguido o que ele conseguiu. Então a pessoa ele vai se empenhar aí em eliminar a alegria do outro, destruindo tudo aquilo que produz a sua felicidade. Então a maldade ela é ampliada, ela é elevada num grau maior, não é? Justamente para demonstrar o que o coração do homem é capaz de produzir. Um coração sem Deus, um coração não transformado por Deus. Então nós precisamos entender isso que Tiago está falando aqui. Então, eu coloquei aqui, né? Alegrar-se com os que se alegram. O que diz o Sermão do Monte? Né? Qual é o ensino de Jesus Cristo? Então, aquele que está tendo um momento de alegria, de felicidade, de prazer, por ter alcançado uma posição, por ter conquistado um bem que seja, ou qualquer outra coisa que seja, a cura de uma doença, uma vitória, uma nota boa na prova, qualquer coisa que faça essa pessoa feliz, o cobiçoso ele tem dificuldade em ver a alegria e participar da alegria do outro. A alegria do outro é motivo da sua tristeza. É bem isso que nós estamos trabalhando aqui. Então ele não cumpre. O Sermão do Monte não cabe para ele, porque ele não se alegra com aqueles que se alegram. Então, empatia é um sentimento que o invejoso ele despreza, justamente pelo fato dele não conseguir compartilhar da alegria alheia. A alegria alheia é a sua tristeza, é a causa do seu ódio.
seu ódio. Então percebam, irmãos, que o pecado na vida da pessoa nunca é tão grande quanto possa parecer, né? Às vezes a gente tende a diminuir o pecado, né? Inveja, uma mentirinha branca. Não é como o pecado de adultério, não é como o pecado do homicídio, né? Eu não mato, não roubo ninguém, sou fiel à minha esposa. Então, a gente tende a diminuir alguns pecados. E pecado é pecado. São graves, nos separam de Deus, nos separam uns dos outros e nos leva ao inferno. E nós precisamos, então, compreender esse pecado aí da cobiça e da inveja, tá bom? Então, o negócio é uma bola de neve, é algo que vai sempre tomando uma proporção de destruição maior na vida da pessoa e no seu contexto também, onde quer que ele esteja. O invejoso segue sem medir esforços, tirando o que deixa o outro feliz, não importando se é um objeto, um relacionamento, ou mesmo seu prestígio e reputação. Então ele vai usar a fofoca, ele vai usar das mentiras, ele vai usar das fraudes, né, de qualquer coisa que seja para poder trazer algum tipo de prejuízo para a vida da pessoa. Enquanto ele não puxar o tapete do outro, ele não vai sossegar, pois ele não aguenta a felicidade e o prestígio do outro. A inveja não tolera a prosperidade alheia. Por isso há um empenho desmedido em destruir o oponente. Como que esse cobiçoso enxerga o outro? Como irmão? Como amigo, como próximo? De forma alguma. Ele o vê como um oponente. Se o outro tem aquilo que ele não tem, isso gera um ódio mortal nele. E enquanto ele não destruir o outro irmão, não, por causa dessa inveja mortal, né? Ele, enquanto não causar o mal na vida da outra pessoa, ele não vai sossegar. Não basta ele alcançar o que ele quer, em termos materiais, né? Em termos de posição social ou qualquer coisa que seja nesse sentido. Ele precisa pisar no outro, né? Para ele se sentir realizado, ele precisa, então, causar algum tipo de dor na outra pessoa, de destruição moral da outra pessoa, para que ele, então, se sinta bem na sua condição. Quarto destaque que Tiago faz diz respeito a uma vida que se resume em lutas e guerras, ou seja, totalmente ausente de paz e de unidade. Elementos que são imprescindíveis no ambiente da fé. Irmãos, uma igreja sem esses elementos é insuportável. O que mais, eu creio, uma das coisas que mais os pastores procuram incentivar os seus irmãos é a paz, não é? Porque ela facilita o convívio entre as pessoas. É claro que a promoção da paz, como nós vimos, né, o apóstolo Paulo rogando à igreja de Éfeso para que pudesse haver essa preservação do vínculo da paz, essa unidade do Espírito através do vínculo da paz. E não é algo que nós criamos isso, mas o Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo, estabeleceu isso e cabe a cada um de nós a preservação disso, mas às vezes essa não é uma realidade presente em muitas igrejas. Então o ambiente dos irmãos da igreja, com os irmãos da igreja, não é de fato um ambiente de paz, não é um ambiente agradável para se estar, não é? Então o cobiçoso, ele não é pacificador, pelo contrário, sempre se torna o principal agente, promotor de discórdias, de brigas, de intrigas, de inimizade. Então essa pessoa, ele está ali para tumultuar o ambiente. Então o que ele quer fazer? Ele quer só prejudicar os irmãos. Ele quer se dar bem em detrimento do outro. Ele prejudica o outro para que ele então possa
se dá bem dentro do ambiente da igreja ou de qualquer ambiente onde ele se encontra. Portanto, queridos, estamos caminhando para o final. Como conclusão, Tiago conclui o seu argumento inicial, onde ele aconselha os seus leitores que revejam as suas motivações pelas quais eles se relacionam com Deus e se relacionam uns com os outros. Esse é o primeiro grande desafio, reavaliar as motivações pelas quais nós nos relacionamos com Deus e nos relacionamos uns com os outros, para saber se não é uma relação de troca, não é? Se não é essa relação onde a gente quer tirar alguma coisa da outra pessoa, né? Então, o Tiago está rogando aos seus leitores aqui que possam rever essas percepções, né, de relacionamento. Os pedidos de oração a Deus são o centro da discussão e também as principais causas da discórdia entre os irmãos. É o que nós temos na necessidade de termos uma vida de oração. Qual que é o perfil da nossa oração? Contém mais oração pelos nossos pedidos ou pelas nossas necessidades, ou nós começamos a orar muito mais pelas outras pessoas, que Deus atenda a outras pessoas. Então isso é preciso a gente avaliar, né, e reavaliar nas nossas vidas. Tiago ensina um princípio fundamental no contexto cristão, onde as nossas orações elas precisam ser mais altruístas e menos egoístas. Ou seja, nas nossas orações, os outros precisam estar mais presentes do que a gente mesmo. A principal razão pela qual o cristão cobiçoso não tem o que pede a Deus se dá pelo fato de que, primeiramente, ele não vê Deus como Senhor, mas sim como serviçal, o qual tem a obrigação de atendê-lo em seus caprichos e vontades. Os motivos errados são as causas principais porque Deus não atende o cobiçoso. Então, Deus tem as suas razões, ou a sua razão pela qual ele não atende o crente cobiçoso. Deus não atende, Deus não dá, o outro pede, ou não pede, ou quando pede para gastar nos seus próprios prazeres, ou seja, Deus tem uma razão pela qual Deus não dá muitas das coisas que as pessoas pedem. Então, por isso, há uma necessidade de reavaliarmos esse aspecto da nossa vida cristã que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, na nossa vida de oração. Se oramos a Deus pedindo alguma coisa, nós colocamos outras pessoas em nossas orações, ou tudo gira em torno de nós mesmos? Por fim, o verdadeiro cristão, queridos, ele dá provas de uma fé genuína, né, verdadeira, quando em seu relacionamento com Deus, ele consegue olhar mais para cima e para os lados do que para baixo, ou seja, para o próprio umbigo. Não é? Então, isso aqui é bem interessante, porque nas nossas orações, às vezes nós olhamos muito mais para baixo, para as nossas próprias necessidades, para os nossos próprios desejos e vontades. Então, essa atitude é o principal agente para a edificação da igreja por meio de um ambiente de convívio saudável, não é? E também pacífico. Um bom testemunho perante os incrédulos, isso aqui também é importante, porque a maneira da gente se relacionar aqui influencia na maneira como as outras pessoas olham a igreja, né? Como que as outras pessoas estão observando os nossos relacionamentos. Se elas percebem que dentro da igreja só há bagunça, as pessoas umas falam mal das outras, né? A pessoa crente, membro da igreja, que tem o seu vizinho, começa a fofocar, a contar um monte de mentira, comentar um monte de coisa, falar das coisas que acontecem na igreja, falar mal do irmão para a vizinha. Como que você quer que a vizinha vá nessa sua igreja? Né? Vá participar de alguma reunião. Então não tem como isso acontecer, por isso que a gente precisa
prezar por este ambiente de convívio saudável e pacífico, e também, consequentemente, teremos aí um testemunho bom perante aqueles que não conhecem a Deus. E, por fim, a promoção da glória de Deus. Então, em tudo aquilo que a gente faz, que possamos fazer para a glória de Deus. Os nossos pedidos, o nosso relacionamento com Deus, glorifica a Deus quando nós temos nas nossas solicitações a Deus o foco no outro, o foco no próximo. Orar para que Deus sustente o nosso irmão necessitado. No final da nossa oração, aí coloca: Senhor, sê favorável a mim, pobre pecador que sou, carente, necessitado da tua graça, da tua misericórdia. Então, Senhor, também olha para mim, mas não deixa, Senhor, de olhar para o meu irmão, para aquele próximo meu que está sofrendo e carecendo de uma ação poderosa do Senhor na vida dele. Então, quando isso acontecer, certamente nós teremos, não é, um ambiente, não é, na nossa igreja muito mais gostoso, muito mais prazeroso da gente estar. Queridos, o primeiro desafio cristão, reconheço que não é fácil. Então, temos aí um grande desafio inicial de avaliarmos o nosso relacionamento com Deus. Por que a gente se relaciona com Ele? Por que nos relacionamos uns com os outros? Dentro desta avaliação que fazemos, aí vamos poder tirar algumas conclusões do que precisamos fazer para melhorarmos na nossa vida cristã, para melhorarmos o nosso convívio com os nossos irmãos e o nosso relacionamento com Deus também. Vamos orar mais uma vez. Peço para que você feche os seus olhos e vamos orar, colocando assim as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, que esta mensagem, esta palavra desta noite possa, ó Deus, encontrar um lugar para, ó Deus, ser ali guardada, para que jamais nos esqueçamos daquilo que é necessário fazer, quem é necessário que sejamos, para que possamos agradar o Senhor, para que possamos dar provas de que somos teus, que somos seguidores do teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos em nossas fraquezas, em nossas deficiências, para que possamos, ó Deus, contribuir positivamente para que a Igreja do Senhor cresça, saudável, firme e forte. É a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, fiquem com Deus. Até a semana que vem, na continuidade desse nosso estudo sobre os desafios da vida cristã. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.